E aí pessoal do YouTube, Fox Walker na área, e nesse vídeo de analisar o terceiro episódio da sétima temporada de Game of Thrones, de como vocês já sabem, pegando as cenas mais importantes, mas mais significativas e tudo mais. Então vamos começar com essa análise. Então galera, nesse terceiro episódio eu acho que assim, focou, né, de uma forma mais organizada em vários fatores, não foi realmente muitos pontos diversos, porém os pontos que foram aprofundados eu acho que apresentaram conteúdos bastante chamativos e bem construtivos, né? Vamos começar primeiro falando sobre Dragonstone, né, com o grupinho da Daenerys e tudo mais, que nesse episódio tivemos finalmente a chegada do Jon Snow. Não somente a chegada dele, como também finalmente o encontro entre ele e a Daenerys, sacou? Até mesmo a feiticeira falou, né, eu uni o gelo e fogo, Game of Thrones, as crônicas de gelo e fogo, ela fez a total referência e tinha de tudo pra ser um encontro épico. Foi um encontro bastante chamativo, mas vamos primeiramente falar sobre o encontro dele com o Tyrion, né? O encontro do Jon com o Anão, né? Ambos são figuras claramente que foram renegadas no passado por várias pessoas, né? Foram tratadas como se fossem nada, né? Nenhum valor realmente chamativo. E, assim, por mais interessante que isso seja, né? Pô, isso moldou aquela identidade. A gente via essas duas figuras como sendo pessoas problemáticas, né? Elas não tinham como resolver esse problema, a questão social, e nós tínhamos essa noção de que figuras problemáticas tendem a se unir. E foi exatamente isso que ocorreu durante a sua participação, a sua presença em Dragonstone. Jon ficou muito próximo do Tyrion, né? Mesmo eles ficando anos sem se ver, e isso realmente mostra esse laço entre figuras que, socialmente falando, apresentam certos problemas, né, tanto visual quanto social, enfim, pessoas problemáticas tendem a se unir. Ponto. Agora, em relação a seu encontro com a Daenerys, cara, eu tenho que dizer que foi incrível porque finalmente tivemos um encontro entre o fogo e o gelo, né? A mesma parada do livro, né? E assim, junto a toda uma discussão envolvendo o passado, né? O passado, o presente, querer que o Jon se ajoelhe e o Jon não querendo e tal, eu diria que no meio dessa discussão foi apresentada uma face bem agressiva da Daenerys Targaryen, né? Porque a personagem, ela sempre ficou acostumada com poder, né? Ela nunca necessitou de muitos aliados, né? Nunca necessitou, tipo, eu preciso de um aliado, não. Ela sempre se virou com escravos, com dragões, com os Dothraki, tudo que ela sempre tinha desde o início, né? Ou foi ganhando lentamente por base de conquistas, não questão social. E quando ela chegou em Westeros, ela viu a necessidade de ter alianças, né? Tipo, eu preciso de algo maior. Só que a gente percebe que, principalmente durante essa conversa com o Jon, ela demonstrou uma face muito mais agressiva, né? Muito mais insegura, querendo garantir a total certeza de que nada ia dar errado. E por base disso tivemos o que? Arrogância, grosseria e ela sempre fechada na questão de orgulho, uma personagem muito orgulhosa. Até chegando o momento que ela questionou o Jon, dizendo que ela não precisava da ajuda dele, né? Por que a gente ia precisar da sua ajuda? Aí eu até comentei no Facebook, né, ô Daenerys, você mandou uma carta pro Jon, cara, se você queria que o Rei do Norte te visitasse, obviamente você precisa de algo que ele tem, né, uma aliança, né, você precisa de mais ajuda. E dá pra ver claramente que a personagem se contradiz toda hora nesses argumentos. Então se demonstra que a Daenerys, quando ela começou a perceber que estava perdendo, né, que ela não conseguia descer um nível social de poder, ela simplesmente perdia o controle. Ela não tinha argumento, ela realmente agia como uma criança, enfim, novas faces. Sobre o Jon Snow, eu não diria que ele demonstrou algo muito especial durante a discussão, mas eu acho que a sua presença em Dragonstone, né, a sua caminhada por alguns locais específicos, trouxe um novo ar de problema pro personagem. Ele não tinha o que fazer. Sim, foi a primeira vez em 7 temporadas que o Jon Snow estava em um local que ele não podia fazer nada. Ele queria fazer alguma coisa, ele não podia. Ele não era tecnicamente escravo da Daenerys, mas ele era escravo das regras presentes naquele lugar. Ele queria ajudar o pessoal do norte, não podia. Ele queria falar sobre os White Walkers, não podia. E entre outros fatores. Então o personagem estava pela primeira vez bloqueado completamente. Então isso foi interessante.
Agora, em relação ao Tyrion, ele se manteve, claro, como papel de conselheiro. Não teve realmente nenhuma problemática pessoal do personagem, mas ele ajudou ambos os lados, tanto a Daenerys quanto o Jon, pra se entenderem, pelo menos em algum ponto, pra falar sobre a Obsidiana e tudo mais. Enfim, esses três personagens apresentaram esse problema. A Daenerys, arrogância, né, e a questão dela se contradizer. O Jon, a problemática de não conseguir fazer porra nenhuma, tipo, ele quer e não consegue. E Tyrion sendo apenas o ajudante, certo? Temos que assumir que o personagem tá realmente meio secundário nesse fator. Agora, tivemos por uns rápidos segundos, né, a participação do Theon Greyjoy, que, assim, por mais curto que seja, por não ter feito realmente nada produtivo, ele reconheceu que ele falhou sobre tentar fazer alguma coisa. Ele reconheceu que ele poderia ter feito algo melhor, que ele poderia ter agido para tentar salvar sua irmã, mas não deu. Ele tentou salvar a própria pele porque realmente ele não tinha chance. Mas o guarda jogou na cara dele, né? Um soldado lá, Greyjoy, falou: não, você não tentou nada, você é um merda. Foi tecnicamente o que ele falou. E por mais, como eu posso dizer, óbvio que isso seja, né? Que o Theon Greyjoy passou por tortura e tudo mais, dá pra ver que ele tá buscando formas de tentar melhorar, né? Só que ele não consegue. E deu pra ver no rosto dele que ele não tava legal, ele não tava se sentindo bem. Então, esse desconforto, eu não vou dizer que confirma alguma coisa, mas pode abrir novas portas, novos caminhos pro personagem poder evoluir. Porque dá pra ver que ele tá incomodado. E se levar esse incômodo por mais 2 temporadas até a sua possível morte, vai ser um completo desperdício. Então eu acredito que por base dessas mensagens negativas, ele consiga trazer uma nova mudança de sua própria essência sobre questão produtiva, utilidade e etc. Bom, em relação a Dragonstone, foi provavelmente isso, né, que eu tenho a dizer, né, os 4 personagens e tal. Agora vamos ir para o Winterfell, cara. Em Winterfell tivemos 2 figuras de destaque, né, a Sansa e o Bran. Vamos falar primeiramente da Sansa. Ela sempre se ferrava no Game of Thrones. Desde a primeira temporada, cara, ela sempre estava destinada a estar lá embaixo, né? A ser estuprada, a ser torturada, a ser, não sei, sofrer psicologicamente, tá tecnicamente na merda. E ela, em nenhum momento ela tinha a chance de estar no poder. Ela nunca experimentou ter alguma capacidade. E aí o Jon botou ela no poder no último episódio, e aí tinha uma grande chance dela poder fazer ou uma merda grande, ou uma coisa ótima, gigantesca, ou ficar no meio termo. E infelizmente a Sansa não ficou tanto tempo no poder, ou pelo menos não demonstrou tantas coisas, né, da sua nova capacidade, porque logo em seguida apareceu o Bran, né? E durante isso a Sansa apenas ficou falando sobre vestimentas, armaduras, uma leve organização, mas realmente nada demais. A Sansa realmente não foi muito bem aproveitada sobre seu lance de poder nesse episódio. Porém, com a chegada do Bran tivemos novas conversas, né? Porém, o Bran, eu achei, assim, ele realmente não trouxe nada produtivo, porém eu achei muito interessante a nova face dele, né? Ele se demonstrou uma pessoa muito mais fria, antipática e tal. E eu achei curioso o fato dele comentar sobre a noite que a Sansa foi estuprada, né? Quando ele falou do vestido branco e tal, foi a cena que o Ramsay estuprou ela. E assim, ele falou do seu processo de transformação no Corvo de 3 Olhos, mas isso significa que ele tem que ser antipático, que ele tem que afastar as pessoas, que ele não pode sentir a questão sentimental e tal. Bom, enfim, eu não sei, não deixou claro esse episódio, essa parada sobre o Bran e sua nova postura, mas deu pra ver que ele tá diferente e ele realmente fez a Sansa se sentir mal. Agora, se isso foi proposital ou acidental, nós não sabemos. Mas o Winterfell foi somente isso. O Mindinho dando um conselho, né, que devidamente, claro que vai ser explorado no futuro, mas de modo geral foi somente isso. A Sansa não tendo grande exploração sobre suas novas capacidades e o Bran mostrando sua nova face fria, antipática e tudo mais. E o conselho do Littlefinger. Bom, na Cidadela nós tivemos a cura do Jorah. Ok, ele foi curado, foi embora. Pronto. Sobre o Sam, eu acho que foi um destino um tanto irônico pra ele, claro, a sua história ainda não acabou, mas o fato dele não ter crescido na Cidadela por base da sua quebra de regras mostra completamente o oposto das atitudes do Jon Snow, né? Porque o Jon, na muralha, quando ele queria mudar alguma coisa, né? Quando ele queria alterar as regras pra melhor, ele tinha que quebrar as regras, e ele conseguia crescer por base disso. O Sam fez a mesma coisa, não mudou nada, continuou na mesma merda, né, de sempre. Então isso mostra como posso dizer, uma situação bastante oposta do Rei do Norte. Agora, sobre o Sam, foi realmente isso. Ele conseguiu fazer algo impossível, ou pelo menos muito difícil, e não conseguiu nada em troca.
ficou na merda, tecnicamente. Continua na merda. Nada demais. Agora, sobre King's Landing, aí eu tenho que dizer coisas muito mais chamativas, cara. Vamos primeiramente falar sobre a chegada do Euron, né? O Euron, ele começou a se destacar do público, por mais interessante que seja, né? Porra, um vilão sendo saudado pelo povo e tal. Nós, infelizmente, não vimos muito de sua atuação nesse episódio. Ele serviu apenas como uma figura secundária provocativa, né? Provocando o Jaime e tudo mais, mas é claro que acabou trazendo o presente da Cersei. E falando na Cersei, meus amigos, cara, que cena foi aquela, velho? Temos a mulher do Oberyn presa lá embaixo com a filha envenenada, enfim, foi uma cena muito angustiante, né? A Cersei falando que perdeu a filha e tal, falando filha, 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 filha. E nós, cara, nós tínhamos certeza que ela ia fazer alguma coisa com a filha da Ellaria, Sansa. Então, tipo, cara, foi foda a cena. Tortura psicológica, a menção do passado, principalmente em relação à morte da própria filha. E filha, 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 aquilo fica na cabeça, essa coisa, você fica meio, cara, a sua filha vai morrer. E acabou, claro, a pessoa foi envenenada lá com o trocinho do batom, mas o que interessa é, cena fantástica, muito bem feita, muito facilmente provocativa e angustiante para o telespectador. Agora, em seguida, tivemos um pequeno aprofundamento na questão econômica de King's Landing, que eu acredito que foi uma situação, assim, não é muito chamativa assim, mas é importante pro próprio reino, sacou, a questão econômica, e claro que isso não era tão aproveitado assim nas últimas temporadas. Tivemos algo associado isso com a mão do rei quando o Tyrion quando o Tyrion era a mão do rei, tinha o Tywin Lannister, mas depois disso isso foi completamente esquecido, ignorado completamente, aí veio o Pardal, mas enfim, a volta dessa problemática é importante, porque traz novos problemas pro personagem poder tentar resolver. Bom, em relação ao King's Landing foi somente isso, na minha opinião, e no final das contas tivemos duas cenas de conflito, né? Um em Castle Rock e um no Jardim de Cima. Em relação ao Jardim de Cima, nós não tivemos cena de conflito, né? O Jaime já chegou com todo mundo morto e tal. Eu acho que poderia ter mostrado pelo menos algumas cenas, alguns cortes, alguns fragmentos, mas pelo menos tivemos a morte, né, da Olenna Tyrell. Foi uma cena muito bonita, pelo menos teve uma conversa honrosa entre duas figuras. Claro que no final das contas ela foi envenenada, mas foi uma cena, cara, foi uma cena, assim, mais social do que realmente agressiva, né? A Olenna Tyrell saiu do Game of Thrones, ela foi morta da forma mais honrosa possível. E é claro que teve um complemento da história associado ao assassinato do Joffrey. Então foi uma cena muito complementar em vários fatores, mas claro que no final das contas teve mais questão provocativa do Jaime quando ela assumiu que foi a culpada pelo assassinato do Joffrey. E é interessante isso, né? Porque o Jaime novamente recebeu uma carga negativa sobre o domínio da Cersei. Isso pode trazer novos problemas futuramente, mas em relação à transformação do personagem, eu não vi nada demais, mas pelo menos tivemos a finalização de mais uma aliada da Daenerys. E essa problemática, né, esses novos problemas no lado da Daenerys, traz um maior realismo e mais dificuldade para a própria personagem poder enfrentar no futuro. E isso é muito viciante. Bom, em relação a Castle Rock, né, nós tivemos uma rápida batalha, né, dos Imaculados invadindo, mas por mais rápido que seja, eu acho que eles conseguiram apresentar uma forma de batalha, né, uma invasão de uma maneira muito mais original. O Tyrion tava narrando, sacou? Ele narrava as mortes, narrava a dificuldade, narrava a passagem secreta. Então isso mostrava o quê? Uma nova forma de apresentar uma cena conflituosa. Claro que no final das contas tivemos a presença do Euron Greyjoy, né, pelo menos os navios mais problemática, mas pelo menos trouxe de uma forma mais original ainda como eu posso dizer, a apresentação de uma batalha. Bom, no final das contas, eu acho que tivemos um episódio muito mais prazeroso em relação ao último e ao primeiro, né? Tivemos a finalização de mais um aliado da Daenerys, que eu tô adorando isso, a Daenerys finalmente se ferrando, sabe? A sua sorte finalmente acabou. A questão de discussão do passado do Jon com a Daenerys foi legal, mas deu pra ver completamente a arrogância da Daenerys e tudo mais. O Euron Greyjoy eu senti que infelizmente ele foi deixado de lado, o Jaime também, algumas cenas de conflito eu acho que poderiam ter sido mostrados com mais abundância, mas pelo menos tivemos o aproveitamento de mostrar mais problemáticas para no caso, alguns personagens. Então como nota, eu vou dar nota 8,5. Eu acho que foi um episódio que realmente chamou muito mais atenção que os anteriores, né, pelo menos da temporada em si. Então essa é a minha nota, 8,5. Então galera, se você quer comentar alguma coisa, pode comentar nos comentários, compartilhar o vídeo, ajuda assim o canal a crescer. Então é isso, muito gostado, foco na cobertura de mais vídeo, valeu!